Ouçam agora o Pod Pedra, o podcast da Escola Pedra da Gávea. Bem-vindos ao nosso Pod Pedra. Bem-vindos! Olá, pessoal! Eu sou Cris Edelman, estou aqui com a Ana Beatriz Fernandes, mas vocês vão reparar que aqui nós somos Cris e Biba o tempo todo. Esse é o momento, é o primeiro podcast, é um momento de muita emoção, porque a gente vai conversar sobre como nasce uma escola, né? Então, muito nos emociona falar sobre esse assunto e é uma alegria compartilhar com toda a comunidade. A gente está aqui nesse nosso Pod Pedra, né? E a gente está fazendo um formato que a gente está experimentando, né? Então, como é o nosso primeiro, e aqui na escola a gente gosta de fazer as coisas da nossa forma, né? Também um pouquinho diferente. Então, a gente vai experimentar esse modelo hoje. A gente não vai ter ninguém fazendo perguntas para a gente, vai ser um bate-papo mesmo, né? E aí a sugestão era falar, né, a encomenda que a gente teve foi falar sobre isso, como nasce uma escola, né? Eu acho que é uma curiosidade muito grande de todo mundo que conhece a gente, que conhece a Pedra. Como é que foi esse projeto? O que vocês pensaram? Como vocês fizeram? Né? Como é que vocês chegaram até aqui? E é bacana, a gente adora compartilhar isso, né? A gente adora, a gente conversa isso muito com as famílias quando elas chegam na Pedra, os nossos colaboradores também adoram escutar e a gente tem muito orgulho também dessa nossa história. Acho que a nossa história, inclusive, influenciou vários amigos a mudarem também, né? Saírem, fazerem sua transição do mundo corporativo para outros caminhos profissionais. Então, a gente realmente, esse tempo tem assim, aproveitado muito e trocado muito com todas as pessoas. E aí a primeira reflexão que a gente trouxe é essa, né? Como nasce uma escola, que é aí o título do nosso podcast. Nós estamos pensando muito, né? Como nasce uma escola. E assim, eu acho, né, Cris, que a escola nasce de um sonho, né? Sim. Eu acho que nasceu aí de um sonho, de uma coisa que a gente um dia pensou e quis realizar. Acho que tinha a ver com o nosso momento de vida na época, né? Assim, a gente se formou e a gente foi trabalhar numa empresa de consultoria, e a gente ficou lá vários anos. E ao momento a gente viajava muito, porque na empresa de consultoria tinha muitas viagens, muitos projetos fortes. A gente viajava muito, né? E depois que a gente casou, teve filho, tem em algum determinado ponto das nossas vidas, você viajar, que era uma coisa até então muito bacana, né? Viajar a trabalho. Você viajar, mas tendo que deixar em casa, família, marido, os filhos, começou a não ser tão divertido assim. Exatamente. Né? E aí, em algum momento, a gente começou a parar e pensar, né? O que a gente gostaria de fazer quando a gente estivesse mais velha, né? Na nossa vida. Eu acho que nesse ponto de carreira, a gente já tinha também uma maturidade profissional, né? A gente trabalhava nessa época, a gente deixou de trabalhar especificamente com processos, com tecnologia, e a gente começou a trabalhar com pessoas, num formato de educação corporativa também, né? Era uma das nossas missões nessa empresa. E a gente percebia também, né, os jovens talentos que chegavam para a gente, quantos gaps eles tinham de aspectos que não eram ligados ao técnico exatamente. Tecnicamente eles chegavam, né, muito sabidos, mas existiam outras competências que faltavam e a gente conversava muito sobre isso. Eu e Biba, a gente era par nessa época, né? Isso dava assim, gerava noites e noites de conversas e jantares em São Paulo, pensando também, né, nos nossos filhos que iam crescer e se tornar jovens no mercado de trabalho também, né? Eu acho que isso foi e continua sendo, né, um grande norteador do nosso trabalho. Né? É preparar os nossos pequenos para a vida, não só com todo o conteúdo acadêmico que a gente sabe que é super importante, mas com essas outras muitas competências que a gente via naquela época que eram exigidas
e que a escola não preparava. A escola nunca preparava ninguém para fazer uma apresentação para um chefe, né? Ou quando você chegava no primeiro emprego, ninguém te cobrava o seu conhecimento de geografia ou história, mas cobravam muito o seu desembaraço, a sua extroversão, a sua capacidade de comunicação, a sua criatividade. Então isso começou a bater da gente de um jeito... refletindo muito sobre isso, né? Que tipo de formação a escola dá, o que seria bacana para a vida. E isso é uma coisa que norteia a nossa visão de mundo e a nossa prática sempre, até hoje. A gente fica muito norteado por isso. Com Né? certeza. Então, assim, na época, assim, aí vocês perguntam, mas vocês eram educadoras, pedagogas? Isso também é uma outra coisa que todo mundo pergunta pra gente. Quando a gente conta, eu fiz engenharia, vi cálculo estrutural, a Cris veio da área de informática. Então, tecnologia da informação. Aí as pessoas perguntam, mas escuta, como é que uma engenheira e uma analista de sistema foram parar na área de educação? Então, assim, eu acho que foi muito isso, né? A gente não começou nessa área, né? A gente não trouxe isso da nossa primeira escolha, mas a partir do momento que a gente começou a ter contato com esse lado, sabe, do desenvolvimento humano, da formação dos nossos filhos, nos jovens, no que a gente estava trabalhando, isso começou a ficar importante na nossa vida, né? E aí a gente começou a estudar também, né? Porque aí a gente, e assim, consultor que nós éramos, consultor aprende tudo e muito rápido, né? A gente adora aprender. Então a gente, quando pensou em caminhar para a educação, a gente começou a ter uma formação formal, né? Eu acabei fazendo pedagogia, psicopedagogia, a Cris fez educação infantil, fez terapia de família. E a gente começou a fazer uma formação formal e uma formação também informal, no sentido de buscar experiência, buscar conhecer o que o mundo faz, o que outras escolas faziam, né? Nessa época, a gente também, assim, teve muita oportunidade de conhecer escolas no Brasil e no mundo, porque nós ainda estávamos nessa empresa de consultoria que nos propiciava muitas viagens, né? Então, semanalmente nós estávamos em São Paulo e aí marcávamos visitas na hora do nosso almoço, pós o horário de trabalho, para conversar com pessoas da área, para conhecer novas escolas, novas metodologias e práticas, né? Quando nós viajávamos para fora do Brasil a trabalho também, pesquisávamos, tirávamos fotos, enfim, a gente começou a mergulhar, né, um mergulho profundo. Não, e a gente começou a ficar tão envolvido, tão motivado, que assim, a gente aproveitava, né, os almoços, qualquer hora livre que a gente tinha no trabalho para falar sobre o projeto. Porque uma vez, o meu chefe me viu com a Cris, né? A gente estava lá imbuída na hora do almoço e tal. Aí ele entrou e falou, mas escuta, o que vocês estão fazendo aí? E a gente contou pra ele, né? A gente falou do que a gente estava fazendo. Ele ficou tão apaixonado que ele entrou de sócio. Exatamente. Então, tem lugar mais um nesse tem lugar mais um? Então o meu chefe lá, ele resolveu entrar na nossa sociedade porque ele também ficou apaixonado pelo projeto, né? Eu lembro desse dia, foi incrível. E assim, eu acho que como tudo na pedra, as coisas foram acontecendo, né? Com uma naturalidade, né? Foi muito incrível. A partir desse momento, éramos 3. E seguimos até hoje, né? Assim. E aí, assim, se a gente abandonou a engenharia a informática? Não. Nunca. Eu acho que a gente nunca abandona o que a gente adquire, né, de aprendizagem. Tanto que, e assim, isso é uma coisa muito importante no que a gente acredita como prática pedagógica, né? Porque assim, para a gente montar a escola, para a gente pensar a escola, a gente estruturou muito, sabe? Não foi uma coisa assim também, a palavra que a gente usa, não foi uma aventura, não foi uma coisa orgânica. A gente usou todas as nossas ferramentas de formação acadêmica e de formação de experiência profissional até aquela época. A gente fez um business plan, a gente fez pesquisa de mercado, a gente fez o custeio, a gente fez toda uma estruturação do negócio, a gente validou, a gente buscou experts, sabe? Então, assim, tem toda uma bagagem que a gente também já tinha, né? Que a gente usou para montar o nosso negócio. E o que a gente não tinha, a gente buscou
ajuda, né? Porque isso também é uma coisa muito importante. A gente entende que nenhum de nós precisa ser bom em tudo, né? Mas uma boa competência é saber buscar ajuda, saber construir grupos, para saber buscar as competências que a gente não tem, né? Então a gente contratou excelentes profissionais do mercado quando a gente começou a estruturar a escola, né? Encontramos também nas nossas relações pessoas que nos apoiaram muito, que foram muito generosas conosco, né? Que compartilharam muitos saberes, desde da direção da Escola Viva, né? Que coincidentemente uma das fundadoras tinha uma filha que trabalhava conosco nessa empresa, e outras diretoras de escolas, né? Tão generosas. Então a gente teve assim, um percurso muito rico, né? De pessoas que foram muito importantes para nós. Eu acho que é importante a gente também falar um pouco mais da Escola Viva, né? Porque como é que a gente chegou na Escola Viva? Você falou um pouco, né? Que a gente acabou pesquisando várias escolas em São Paulo e a gente descobriu essa escola, que a gente tinha uma pessoa que trabalhava com a gente nessa outra empresa. Mas não foi só isso, porque a gente poderia ter escolhido várias. Mas por que a Viva? Porque a Viva foi a primeira que a gente viu um projeto que encantou a gente. Porque um dos direcionadores da busca por uma escola, ela falou assim, gente, qual é a escola dos meus sonhos, né? Quando a gente começou a pensar a escola para os filhos. A escola dos meus sonhos. E a gente não conseguia pensar em nenhuma, sabe, das que existiam ali, não, que atendesse assim, o que a gente achava importante, sabe? E quando a gente... Nós queríamos algo novo, né? Inovador. Na verdade, a gente queria alguma coisa nova, inovadora, a gente queria alguma coisa que fosse forte, né, assim, que desse que desenvolvesse as crianças de uma forma forte, não só em termos de acadêmicos, cognitivos, de conteúdos, mas com tudo isso que a gente tinha falado antes, né, dessa capacidade de chegar ao mundo com ferramentas, com outras ferramentas, né? Uma escola que olhasse não só o conteúdo, mas o emocional, o social, que olhasse a criança como um indivíduo que ele é, né? Porque assim, a gente não aprende se a gente está triste, se a gente tá mal, né? Então, e nós, a nossa humanidade é muito maior do que a gente decorar as coisas, os rios, as coisas da geografia. Então, a gente pensava uma escola assim, a gente pensava uma escola já desde sempre que tivesse um olhar da sustentabilidade, um olhar de preservação do planeta, que tivesse esse olhar social, né, pelo outro, a empatia pelo outro. Que tivesse muito forte também pra gente, era uma questão do autoconhecimento, né, de você, puxa vida, ser apresentada a tanta coisa no mundo, mas também ter esse trabalho de saber quem eu sou, né, o que eu gosto, quais são as minhas preferências, né, fazer boas escolhas. Então isso são coisas que eram importantes pra gente, e a gente não achava isso em nenhuma escola, né, as escolas aqui no Rio, elas também têm um formato muito parecido e todas muito focadas no conteúdo, um ensino muito tradicional. E quando a gente vai conhecer a Viva, a gente vê outras coisas, sabe? Era uma escola que tinha esse respiro, né? Trabalhava muito a questão dessas múltiplas linguagens, das expressões artísticas, né? E era uma escola que encantou a gente, porque tinha essa pegada e a gente ficou muito apaixonado. E elas realmente foram muito generosas, porque elas abriram as portas pra gente, elas receberam a gente de portas abertas, mostraram tudo que elas podiam pra gente. E naquela época a gente pensou em trazer a Escola Viva pra cá. Antes de ser a Escola Pedra da Gávea, a gente pensou a Escola Viva do Rio. Chegamos a ensaiar. A gente olhando o material, a gente tem lá os nossos folders, um monte de coisa com a logo da Escola Viva, né? Então a gente pensou em fazer essa parceria real com eles até no nome. Escola Viva no Rio de Janeiro. Aí entrou, né, um pouco da questão mais business mesmo, né? Quando a gente foi olhar para o business plan, para essa estruturação da empresa, a gente pensou assim, puxa, mas a marca Viva não tinha nenhum valor aqui no Rio de Janeiro, de fato. Além disso, nós vínhamos de uma multinacional americana, né? E o inglês para a gente era assim básico. Então,
lembro do Petrônio falando, olha só, tem que chegar na escola falando inglês, né? Ele brincava com a gente. Então, tanto é que um dos nossos pilares é a cidadania global, né? Então, a gente pensava assim, puxa, se a gente trouxer a Viva, a gente também não vai poder criar em cima dessa marca. E a gente também tinha muito esse desejo, né, de deixar as nossas marcas, de fazer a escola que a gente realmente acredita. E provavelmente, gente, somos assim até hoje, né? Quer dizer, na verdade, a gente ama a Viva até hoje, a gente adorou o modelo da Viva, mas a gente não é a Viva, porque a gente está sempre pensando uma coisa nova, a gente está sempre questionando alguma coisa que a gente fez e o que a gente pode fazer de diferente. Isso é uma marca muito nossa também, né? Uma velocidade de mudança, né? Intensa. Eu acho que eu também trago muito que essa coisa dessa inquietude, sabe? Porque, assim, educação tem que ser uma coisa dinâmica. O mundo avança tão rápido, as pessoas avançam tão rápido, as crianças de hoje não são iguais como as crianças do passado, nós éramos diferentes, o mundo era outro. Então a educação tem que seguir isso, não é possível uma educação do século XIX, né? Você tá assim igualzinho até hoje, não é possível, não faz sentido. Né? Por isso que muitas vezes as escolas descolaram das crianças, as crianças perdem o interesse na escola, porque é realmente uma desconexão entre o que é a vida fora dos muros da escola e dentro da escola. Então a gente traz isso também, essa inquietude, sabe, de vamos olhar o que está acontecendo, vamos ver o que o mundo está fazendo, vamos acompanhar. Então a nossa escola está sempre se questionando, está sempre procurando se reinventando. Né? Trazendo novidades, acompanhando essa dinâmica que acontece com o nosso planeta. E isso é muito próprio nosso, né? Essa velocidade que a gente tem, né? Eu acho que tem muito a ver com a cultura que a gente viveu tantos anos na empresa. E por isso que a gente também, a gente vai olhar como as coisas acontecem a gente foi e continua indo olhar em vários lugares do mundo. Então a gente foi para Portugal, a gente foi para Finlândia, a gente foi para Boston, a gente foi para Argentina, né? A gente vai olhar o que os outros países, as outras escolas estão fazendo, a gente troca muito, porque a gente acha importante estar atualizado. E a gente acha também que a questão é olhar, entender e trazer como uma reflexão, porque cada cultura é uma cultura. Né? Então, não adianta a gente achar que vou em Régio e vou trazer Régio para cá. Régio é Itália, a gente está no Brasil, então assim, é um modelo que inspira, que tem coisas muito, muito legais, importantes, mas a gente também tem que olhar como as coisas que a gente acha legais, elas se encaixam dentro da nossa cultura. Como a gente traduz isso para o nosso cotidiano, pensando aqui no sócio histórico Rio de Janeiro, né? E a gente consegue fazer isso muito bem, né? Eu sinto muito orgulho. E é interessante porque a gente também, quando começa a escola, a gente começa com várias crenças. Vários padrões, e a gente teve que mudar vários ao longo logo de início e depois ao longo, né? Muitas aprendizagens, porque assim, Barra é diferente de Zona Sul, infantil é diferente de fundamental, então tem várias coisas, né, que a gente precisou também pensar diferente, porque na prática não se mostrou com o resultado que a gente tinha previsto no papel. Mas eu sempre falo que assim, nossa vida, desde que saímos da universidade, foi trabalhar por projetos, né? E a Pedra, a gente trabalha projetos com os nossos alunos. E o nosso trabalho no dia a dia são projetos, né? Que a gente revisita e a gente vai assim, melhorando, ou mudando, ou criando novos, né? De acordo com essa dinâmica de evolução do mundo mesmo, né? Agora, voltando aí à implementação da escola, outras coisas que as pessoas ficam mega curiosas, né? O nome, a marca, o local, né? Todo mundo fica muito curioso. Então,
pelo local primeiro. A gente procurou muito primeiro. A primeira coisa foi o lugar, né? Aonde que a gente ia fazer essa escola. Porque, assim, essa escola que tem essa pegada da natureza, do espaço livre, do quintal, chão de terra. No Rio de Janeiro já é um desafio, né? Já é um grande desafio. Aí, no primeiro momento, a gente achava que a Zona Sul seria o lugar mais adequado. Mas, por obra do destino, essa casa da Barrinha 1 foi a primeira casa que a gente visitou. Foi a primeira, você lembra que a gente visitou essa primeira casa? Aí a gente, não, tá ótimo, é linda e tal, mas temos que visitar mais. Eu acho que a gente visitou umas 200 depois. E aí qual que a gente fechou? A primeira. Foram muitas histórias, muitas pessoas que nós conhecíamos, né? E a outra coisa, aqui tem uma piscina, né? Isso. Nessa casa tem uma piscina. A piscina é ali, onde é o nosso parquinho, é uma piscina. Mas que isso foi uma coisa que a gente também, quando olhou, falou assim, a casa é maravilhosa e tal. Mas piscina não. A gente não quer, porque a educação infantil, os pequenininhos, né? Então, tem uma piscina escondida ali, um tesouro escondido. E, assim, muito interessante, foi muito divertido, porque, assim, como aterrar essa piscina, né? Foram várias discussões e as pessoas, assim, assustadas. Mas vocês vão tirar a piscina? Isso é tão bacana, Rio, verão. Sim, nós vamos, queremos quintal, banho de mangueira, lama, poça. Aliás, isso é um bom projeto com as crianças, né? Falar para eles que tem uma piscina escondida aqui, eles vão ficar animadíssimos. Além disso, essa casa tinha um porão incrível que abriga muitos momentos legais do Halloween, lembra? Então, assim, ela casou com o nosso tamanho. Ela casou com o nosso tamanho porque ela é uma casa que a princípio você acha que ela é pequena, mas ela vai se desdobrando e ela vai se revelando, então deu pra gente fazer um monte de coisas aí, né? O ateliê, o porão, a nossa jabuticabeira, então foi bem bacana, ela tem essa carinha de casa colonial, o bairro é maravilhoso, porque ele conversa também muito com a nossa prática, né? Então isso tudo foi muito legal. A Pedra da Gávea. Aí veio o nome, né? Aí veio o nome, porque aí as pessoas perguntam assim, também, a escola, além da Gávea, onde vocês estão? A gente não está na Gávea. Por que então a Pedra da Gávea, né? E isso foi o nosso sócio, que é o Petrônio, né? Exatamente. Que foi esse, que era meu chefe, nosso primeiro sócio. E aí a gente discutindo, né? Desenhando, sabendo qual o nome. Aí um dia ele olha e falou assim, por que vocês estão tão preocupados? Olha aqui, Pedra da Gávea. O nome inicial era Educação Viva, né? E aí recebemos um relatório do INPI dizendo, não, vocês não podem usar esse nome, porque ele já pertence à Polícia Militar de São Paulo. Ai, nesse dia, que dor. Né? Que dor. E agora? Já tínhamos autorização da Escola Viva para nos tornarmos Educação Viva. E aí Petrônio realmente foi incrível, né? Na hora. E a gente se apaixonou, porque também, novamente, né, tem a ver com a coisa da natureza, sabe? De marcar, né, essa pedra linda que a gente tem, então a gente ficou muito apaixonado. Que, aliás, hoje abriga nossos dias da floresta, né? Então, assim, ela realmente é muito importante para a gente, para o nosso projeto. E aí veio a logomarca também, que foi bem legal, porque a gente também buscou um parceiro, o André de Botton, que começou a trabalhar com a gente na construção de uma marca. E aí a gente até hoje tem esses materiais, né? Já tinha, não sei de onde surgiu o animal, mas virou um sapinho, lembra do sapinho? Os animais, foram vários animais. Mas assim, tinha a ver com essa pegada ecológica, né? Do meio ambiente, porque a gente queria muito desenvolver uma escola que a gente trouxesse as crianças, né, para elas fizessem parte desse ambiente natural que a gente sentia que o ser humano estava se afastando muito, né? Era um grande dilema dentro da gente, né? Por que a gente se afasta tanto do ambiente natural, de quem a gente realmente é? Então, esse era um ponto que a gente
né, fixou bem com o André. Aí eu acho que o André achou tão importante que ele só trazia animais. São vários animais, todos muito fofos. Todos. Mas assim, a gente não se apaixonou por nenhum, até que ele trouxe a borboleta com o livro, né? Que tem um pouco da marca da pedra. Aqui, ó. Aqui ela. Ela tem um pouco da nossa questão da montanha, tem a borboleta, tem o livro, e tem a ideia da transformação da borboleta, né? De uma lagarta virar borboleta. Então, assim, aí ele trouxe essas cores que a gente amou as cores. Então, assim, a gente amou. Mas não foi fácil, né? Não foi fácil, gente. Projeto longo. Assim, é o que a gente sempre fala também, né? Porque assim, a gente conta, mas assim, tem muito trabalho, sabe? Tem trabalho por trás de tudo, né? A gente não aceita qualquer coisa, né? Esse é um detalhe importante, né? Pra gente, tudo tem que fazer muito sentido e tem que ser de muita qualidade, né? Eu fiz uma reflexão antes, né, quando a gente falou do tema, né? E eu fui fazendo essa reflexão, né? Porque a gente conta essa história dessa forma, porque pra gente ela mexe com as nossas emoções, com a transformação da nossa vida, com a conquista de um sonho. Mas quando eu comecei a refletir, eu falei, puxa, assim, não é fácil você transformar um sonho em realidade, né? A gente sempre fala, o papel aceita tudo. E você pode colocar tudo ali, você pode fazer grandes projetos. Mas um desafio é você transformar isso na realidade, né? Então são vários passos você transformar um sonho numa realidade, né? Com certeza. Bom, e aí, né, Cris, depois, assim, foram alguns anos que a gente ficou, uns 2 anos, 1 ou 2 anos, que a gente ficou desenhando o nosso projeto, desenhando o nosso sonho, pensando a escola, referendando, estudando. E aí a gente começou, então, a Unidade Barrinha, essa aqui em 2003. Né? Exatamente. A gente começou em 2003. A minha filha caçula foi a primeira aluna, matrícula número 1, a Julinha. E tivemos a primeira artista plástica, a Sandra Guinha. Você tinha adquirido um quadro dela ali? Umas esculturas. Eu tenho umas esculturas. E fomos visitá-la, você me levou para conhecer o ateliê. E ela ficou encantada com o nosso projeto. E aí aceitou o convite, né? Incrível ela. Foi muito legal. E a gente já lançou o ateliê, que era uma proposta também nova. A gente trouxe artistas plásticos, fizemos uma inauguração muito linda, né? Não posso esquecer de falar da Lélia também, né? Nossa. Porque assim, a gente fala, né, dessa coisa, porque foi um sonho e tal, mas a gente acaba também resgatando alguns laços. A minha mãe foi diretora de escola durante muitos anos, né? A Lélia, que ajudou a gente também com o projeto, ela tinha trabalhado com a minha mãe e depois ela é dona de uma creche importante aqui no Rio, né? E ela também foi uma madrinha bacana pra gente nesse Validou o modelo. Validou nosso modelo, bem bacana. E a gente fez essa inauguração que foi muito, muito linda, né? E aí a gente ficou um tempo na educação infantil, também a gente demorou, as pessoas perguntam, né? Mas vocês não vão pro fundamental? Mas assim, a gente tem essa pegada de fazer as coisas com consistência, né? E no nosso tempo. E no nosso né? tempo. No nosso tempo. A gente acredita que o tempo traz pra gente uma maturidade, né? Uma segurança, uma validação dos nossos passos, né? Dos nossos caminhos. Isso traz pra gente muita segurança, né? E crescer era um desafio. Desafio. Agora me lembrei das crianças que estão com medo de crescer. Talvez fosse isso, hein? Talvez fosse isso, porque era um desafio. E a gente tinha várias discussões para saber para onde que a gente crescia, se a gente cresce em um maior número de escolas infantil, outras em outros bairros, em outros locais, se a gente cresce na vertical para os outros segmentos. Então, assim, a gente passou muito tempo nessa discussão, né? E ao mesmo tempo tinha uma pressão, a gente começou a ter uma pressão dos pais. Os pais começavam a botar, mas então, e quanto que vai ser? E quanto que vai ser? Aí botaram a gente na parede, né? Porque assim, era um processo doloroso. Os pais que entravam aqui, eles percebiam essa cultura própria, né? Eles percebiam um projeto muito diferenciado.
que terminava, na época, no primeiro ano. Naquela época, o primeiro ano fazia parte da educação infantil. Então, os que terminavam com a gente saíam muito sofridos. E a gente tinha que ajudar a colocá-los em escolas maiores. E, olha, era um processo tão lindo, né? No ano seguinte, eles voltavam com os boletins mostrando, né, que a semente tinha acontecido aqui na pedra. Era muito gratificante. E muita cobrança, né? Muita Dos cobrança. pais que viam. Se a gente conversar com os pais mais antigos da escola, eles vão falar isso. Com Na época que certeza. vocês ficavam dizendo que iam ter e nunca tinham. Muito engraçado. Mas o grande desafio também era o espaço físico. Exato, né? o desafio do espaço físico também era enorme, porque se a gente demorou a achar um espaço adequado para crianças pequenas, imagina para os maiores, né? A gente ficou também nessa busca por um espaço ideal para a gente, que fosse acolhedor, né? Porque a gente não pode perder essa nossa pegada acolhedora da natureza, então não basta trocar para um prédio, a gente precisava de um outro espaço, mas que também fosse grande o suficiente para crianças na pré-adolescência e adolescência. Então, isso O Rio demorou. de Janeiro, naquela época, com uma especulação imobiliária assim, enorme, né? Quantos espaços, quantos projetos nós fizemos. E aí a gente parava, pensava, né? A gente tem realmente uma essência muito sustentável, né? Muito sustentável. E a gente pensava assim, talvez esse passo seja maior do que a gente possa dar nesse momento, né? Aí em 2013 a gente resolveu ir. Mas aí a gente resolveu, na dúvida se vai na horizontal ou na vertical, a gente foi nos dois. Então a gente optou por fazer outras escolas de educação infantil e também já deixar planejado pelo fundamental. Então a partir de 2013 a gente estrutura qual vai ser o crescimento da pedra. Então a gente decide marcar uma presença aqui na Zona Sul, que era importante. A gente tinha essa demanda também de famílias que mudaram daqui para lá, então eles pediam para a gente. Aí a gente, surgiu uma oportunidade, na verdade, né, muito bacana da gente estar chegando também no Jardim Oceânico, né? E a gente já planejou o fundamental para os anos seguintes. Então a gente já fez um planejamento pensando no médio e longo prazo, e essa expansão começou em 2013. E assim, acrescentando um pouco mais, a gente sempre acreditou, né, que o infantil ele faz muito sentido em ambientes muito acolhedores, menores, né? A gente visitou várias escolas mundo afora e nos encantavam as escolas que tinham poucos alunos, que eram próximas às residências, né? Esse conceito desse acolhimento fazia todo sentido para a gente, né? No lugar de mudar de casa e fazer uma educação infantil muito grande, como a gente conhece algumas, não, a gente quis manter, né, esse conceito. Acho que a gente pensou muito nesse conceito, né? A gente, quando definiu a nossa estratégia, a gente também pensou que, assim, educação infantil, também é legal você ter uma escola perto de casa, né, onde a criança possa às vezes ir andando, ou tenha uma facilidade, porque a criança de educação infantil às vezes tem que sair mais cedo, tem uma virose, não tá, então, e os pais trabalham e a criança não tem tanta autonomia, então você ter escolas de educação infantil próximo de onde as pessoas moram é legal. E o fundamental, onde você já está falando de crianças maiores que pegam transporte escolar, a gente podia ter em um lugar mais centralizado que crianças das nossas outras unidades de infantil pudessem chegar. Isso foi uma coisa que a gente pensou muito também. Mas é claro que ao longo desse caminho também a gente teve assim várias outras pessoas que chegaram propondo negócios, propondo parcerias, né? Então, dentro do que a Cris está falando, a gente teve convite para montar uma escola de educação infantil de 400 crianças, lembra? Lembro. 500 crianças. Fala, gente, era assim, como é que a gente vai acomodar 600 crianças, sabe, num espaço? Vai na contramão do que a gente acredita, né, na verdade. Vai na contramão. Porque a gente tem essa essência também do olhar individualizado, da atenção individualizada, das formas diferentes de aprendizagem. Então, a gente, para fazer isso com um número grande de alunos, a gente hoje faz, né? Mas a gente precisou construir uma estrutura que fosse adequada, porque se a gente não pensasse isso, a gente
teria crescido e perdido muito da nossa essência, muito dos nossos valores, que era uma coisa que a gente nunca abriu mão, né? A gente nunca abriu mão desses nossos valores, né? E aí também, né, Cris, a gente já criou a nossa própria metodologia. Então, assim, de tudo que a gente está falando aqui, a gente tem uma metodologia, que é a aprendizagem criativa, então, onde a gente colocou isso tudo, que a gente acredita, né? O pilar vou até mostrar da aqui, sustentabilidade, da ecologia, das múltiplas expressões, da cidadania global, né? A questão da criança de uma forma holística, emocional, social, cognitivo, centro desse nosso processo, desse nosso trabalho, da nossa vida sempre. A criança está sempre no centro. E a gente está sempre com muita parceria com as famílias, com os eventuais terapeutas, mas sempre com o olhar focado na criança, né, que é uma essência muito própria nossa. E a gente criou, então, a gente construiu essa metodologia que a gente... É própria. E a gente gosta muito. E aí, assim, é um trabalho árduo diário, né? Porque as pessoas pensam assim, puxa, fazer uma transição de carreira, que bacana, as pessoas se encantam com a nossa história, né? Mas vale dizer que, assim, não é fácil. Primeiro, a gente precisa amar muito, né? Ter muita certeza desse sonho e a certeza de que é trabalhoso mesmo. E muito amor para fazer acontecer, porque o trabalho é muito duro, eu diria que é muito mais trabalhoso do que você trabalhar no mundo corporativo para uma empresa multinacional, né? Não, e sem dúvida nenhuma, né? Tem esse nosso casamento, que é um casamento mesmo que já dura anos, porque assim, eu acho que a pessoa que eu mais falo na vida é a Cris, né? A gente acorda e dorme se falando de segunda a domingo. E que, eu acho que isso foi fundamental na nossa construção, né? Esse encontro, que aí eu acho que foi realmente, né? Esse acaso, que eu não chamo de acaso, mas eu acho que é esse toque de sorte, toque divino, que a gente se encontrou, né? E a gente é tão diferente, tão parecidas, ele é louro, eu sou morena, começa por aí. Mas tem uma complementaridade que é importante, sabe? Então, assim, a gente tem uma relação mesmo, né? A gente até que briga pouco, né? Muito a gente pouco, briga muito pouco. De respeito, de amor, de cumplicidade. E é muito interessante que, assim, eu acho que a base da nossa relação tem a ver com o nosso encontro, né? De alma, de propósito, de valores. Então, embora a gente seja muito diferente no dia a dia, nas escolhas, né? De esporte, enfim, escolhas. Mas a gente pensa muito igual em muitas igual. Coisas, né? Nos valores, na forma como a gente vê a vida, nas coisas que são essenciais, no autoconhecimento. Então, assim, temos muitas diferenças que se somam e muitas semelhanças que nos fortalecem. Eu acho que é isso que é bacana dessa parceria, né? Com certeza, eu vou chorar. Mas é isso, gente. Então, assim, foi um projeto, foi um sonho mesmo, é um sonho, uma realização, uma coisa muito bacana, porque eu acho que o que eu acho muito legal é que tem muito a ver com o nosso propósito, sabe? Então, assim, você está trabalhando numa coisa que é o seu propósito, é incrível. E é o que eu desejo para todas as crianças que entram naquela escola, é o que eu desejo, né? Porque a gente passa muito tempo da nossa vida trabalhando, né? E isso tem, sabe, é mandatório que a gente goste e que a gente curta e que seja alinhado com o nosso propósito, né? Isso aí. Então, pra gente é isso. Se é pouco trabalho, não. É muito trabalho. Porque, assim, a gente é empresária, a gente é diretora, a gente é gestor, a gente é mãe, a gente é mulher, e a gente é esposa. E, assim, é uma trabalheira danada, é uma responsabilidade enorme, porque são muitas famílias dependendo da gente, colaboradores, famílias, crianças. Então, de vez em quando eu falo assim, gente... Quanta responsabilidade! Várias vezes eu já falei pra ela assim, Jesus, cadê o nosso chefe?
preciso de um chefe hoje, mas não tem. Então, assim, somos nós. foi né? uma escolha que fizemos, né? Foi. Que, por um lado, preenche a gente de É. muitas coisas, demanda o nosso tempo, É. traz uma responsabilidade enorme, É. mas eu acho que o somatório, né, amiga? Nossa, Vale, muito sabe? positivo. É positivo. É positivo nas nossas vidas, É. né? Nas nossas realizações É. pessoais. Positivo, eu acho É. que para a comunidade, É. porque eu acho que a gente construiu um lugar muito especial. É. Eu sou extremamente apreciadora, né, da É. nossa prática, da nossa... Então, eu acho que a gente tem uma missão aí muito linda, né? Muito trabalhosa, mas muito linda. Que nos faz nos sentirmos vivas, né? Vivas diariamente, né? É muito transformador. É. Foi tudo muito É. transformador, sabe? Pra gente, né? Para as nossas vidas. Mas foi um processo assim... Foi não, né? Porque tá sendo, né? Porque a gente também continua. A gente continua já pensando na história do ensino médio, dos outros segmentos, né? Então, a gente continua com nossos planos de crescimento, de desenvolvimento. A gente está sempre... Continuamos exatamente como sempre fomos. Inquietas, buscando sempre coisas novas, coisas boas, mudanças. O que nos move é a mudança, né? A única coisa que a gente garante que nunca muda é o nosso desejo de mudar. Isso nunca. Isso nunca. É isso, gente. Então, é isso. Prazer enorme. Foi ótimo né? estar aqui. Eu acho assim que vai ser uma delícia estar nesse pó de pedra. E a gente vai estar aqui outras vezes, né? Juntas, separadas. A gente faz muita questão de abrir esse espaço para toda a nossa comunidade, para amigos, convidados, pessoas de fora, nossos alunos, né? Porque eu acho que a gente aprende muito com essa troca, todo mundo aprende com todo mundo, né? Só a gente está com o coração aberto que a gente aprende. Então, delícia. Delícia, prazer.